e minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 14 de fevereiro de 2020, um dia maravilhoso aqui no Distrito Federal. Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Gregório Rabelo, estou mais uma vez nessa tribuna política para falar de assunto que interessa ao Brasil. Hoje, meus amigos, quero me referir à nomeação do general Braga Neto para a Casa Civil da Presidência da República. O presidente da República retirou o Onyx Lorenzoni e colocou no Ministério da Cidadania, dando a ele função muito inferiores à que ele tinha no governo. Uma pessoa que foi fundamental, um homem que se dedicou à campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República, vamos dizer que tenha sido o número 1 praticamente, está sendo fritado, foi demolido lá da Casa Civil. Aí eu já fico com o pé atrás com o Lorenzoni, porque em outras ocasiões, se ele tivesse mesmo brio político, deixaria o governo. Ele tem mandato de deputado federal, mas está insistindo e vai ficar lá até ser massacrado de forma definitiva e sair de lá desmoralizado do governo. O governo agora, no Palácio do Planalto, só tem ministro militar. A Casa Civil, até mesmo na época dos governos militares, normalmente era ocupada por civis. Hoje, num governo dito civil, todos os ministros da Casa, todos os ministros do Palácio do Planalto são militares. E a tendência, minha gente, é Jair Bolsonaro colocar muito mais militares em ministérios e em postos de ponta no governo. Isso me deixa com um pé ou os dois mesmos atrás. O governo hoje já tem uma estrutura para, se quiser, dar um golpe de Estado. Porque os ministérios são todos militares. Os militares vão tomando gosto pelo poder, que realmente o poder é bom e é perseguido por muita gente. Acredito que Jair Bolsonaro, no final desse mandato, ele vai engrossar o discurso e é capaz, minha gente, de baixar um AI-5, restringindo as liberdades, fechando o Congresso, fechando o STF. Anote aí. Eu não estou dizendo que ele vai fazer, mas estou dizendo que ele trabalha o ambiente para tanto. Por que tirar Lorenzoni lá da Casa Civil e colocar um general da ativa? Muito embora sendo um nome muito respeitado, Braga Neto é um homem honrado, fez um belo trabalho na intervenção da segurança do Rio de Janeiro, mas eu não estou falando da honradez pessoal dele, porque isso aí é indiscutível. Ele e outros lá do Palácio tem, o general Heleno, é um homem de muito valor. Mas eu estou dizendo aqui que a mudança do regime civil para o militar de direito, de fato e de direito, está a um passo. E acredito que Jair Bolsonaro, pelas pretensões que ele tem de fazer muita coisa nesse Brasil, e que só através da força poderá fazê-lo, ele esteja preparando
o Brasil, o ministério dele, para uma intervenção de força, uma intervenção militar. Todo mundo sabe da paixão que ele tem pela vida militar, pelos militares. E agora, com Braga Neto, na Casa Civil, estabelece-se aí um governo militar de fato. No Palácio do Planalto, o capitão Bolsonaro e generais lá dentro para todo lado. Não sou contra os militares, porque são disciplinados e cumprem metas quando são demandados, porque são disciplinados mesmo. Mas o governo de Jair Bolsonaro foi um governo eleito pelo povo brasileiro, civilmente, não foi pelos militares. Pode até ser que alguns militares tenham votado nele, mas não foi um regime proposto como militar, como ele está fazendo agora. Eu considero isso uma traição ao povo brasileiro. Uma traição à direita, uma traição à esquerda, uma traição ao centro. Ele tem uma movimentação contraditória no governo, um vai e um volta constante. Uma declaração, um desdiz, aqui, outro acolá. É triste, meus amigos, fazer política. Isso não, ele diz que entende política, mas isso não é política. Podíamos chamar isso aí de politicagem. Agora, a demissão do Lorenzoni lá da Casa Civil, mandando ele para o ministério de menos importância, dentro desse governo, o ministério tem importância, mas dentro do governo ele tem só menos importância. Isso é desnecessário, desmoralizar, minha gente, as pessoas que te ajudaram, as pessoas que foram âncora para a tua campanha, agora dispensadas dessa forma. É um atentado contra a honra, contra a ética, até contra o decoro. Porque a própria imprensa declara e acha que Lorenzoni foi efetivamente desmoralizado. Desmoralizado, sai de um posto altaneiro, uma posição muito importante, para uma com menos importância dentro do sistema do atual governo. A minha preocupação, meus amigos, aqui nesse vídeo de hoje, nessa mídia, é muito grande, porque tenho quase certeza que até as eleições de 2022 teremos aí um regime de força comandado por Jair Bolsonaro. Porque ele teve os votos. Esses generais não têm votos. Tem a força, mas não tem votos. Eu acho que a força vai prevalecer porque muitos querem permanecer no comando, aonde estão, ou até melhor. Essa história, por exemplo, outra, que é a criação desse Conselho da Amazônia, retirando esse conselho lá do Ministério do Meio Ambiente, é também ir tirando os governadores da posição, de posições, aliás, no Conselho. É um atentado contra a autonomia dos estados. É um atentado contra a Constituição. E assim, minha gente,
Jair Bolsonaro vai quebrando os conceitos, as instituições, os preceitos e tudo mais, até chegar ao regime que ele quer, que é o regime de força. Um regime de força. Meus amigos e minhas amigas, o que fazer? O povo brasileiro, ao votar em Jair Bolsonaro, eu me incluo, que eu votei, colocou o país num beco sem saída. Ele está levando o Brasil para um regime de cabeça, um regime de força. Um regime de força. Sendo que ele recebeu o comando do país através do voto, através da democracia, do voto e do sufrágio universal. Mas, minha gente, apesar dele ter tido aí uns 7 ou 8 mandatos, não me lembro, na Câmara dos Deputados, pela forma com que ele e família se referem ao Congresso, a forma de governar, ele, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, demonstra desprezo pela vida pública democrática, pelo Congresso Nacional. Mas saibam eles que o mundo e o Brasil não é diferente. É feito de diferenças e desigualdades, que nós outros temos que, com muita responsabilidade, cuidar dessas desigualdades para minorar a dor moral e até a dor física de muita gente. Vejam bem o status dos negros no Brasil, por exemplo. Está muito aquém do que eles merecem. E por aí afora, existem muitas desigualdades, muitas diferenças, que temos que contornar, mas antes temos que respeitar essas pessoas. Mas, meus amigos e minhas amigas, já vimos a algeriza que Bolsonaro tem dos índios, tem dos quilombolas, a algeriza que ele tem pelos civis em si, sendo que o Brasil é um país democrático, ainda é, mas tenho quase certeza que ele acabará com essa condição logo que se aproxime o final do mandato dele, porque ele nas urnas não se elege mais. Não se elege mais. Pode anotar aí, meus amigos, quem por acaso vê essa mídia, anote. Jair Bolsonaro jamais terá outro mandato democrático nesse país. Por isso mesmo acho que ele cada vez mais coloca general ao lado dele, para no momento bem próximo endurecer o regime. É isso que ele e família desejam e querem. Pela postura deles, o comportamento deles, é isso que eles pretendem, é isso que eles querem. Meus amigos e minhas amigas, não tenho nada contra o general Braga Neto. Muito pelo contrário, admiro a carreira dele e o trabalho que ele tem feito, sempre que foi convocado. Agora, já na Casa Civil, tomara que ele, fora da caserna, ou dentro da caserna, como está sendo agora, o Palácio do Planalto, transformou-se numa sucursal do Exército Brasileiro. Que ele faça o melhor, atendendo os reclamos do povo brasileiro. E seja o primeiro a não aceitar o endurecimento
do governo brasileiro, caminhando para um regime de força. Muito obrigado, meus amigos, e que Deus nos abençoe todos e nos livre de um governo duro, pesado, que, pelo visto, se aproxima, com a inclusão cada vez mais de militares no governo. Até outra oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.